Hoje vamos iniciar o capítulo 15 de João, lendo do versículo 1 ao 8. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Jesus está dando as instruções para os seus discípulos pouco tempo antes da crucificação. E ele toma aqui uma metáfora, a metáfora da videira. Os discípulos entenderam a videira, porque Deus já tinha falado sobre esta metáfora várias vezes no Antigo Testamento. A videira como o seu povo. Né? Nós podemos, inclusive, ver lá no Salmo 80 uma oração que diz assim: Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Atende dos céus e vê e visita esta vinha, e a videira que a tua destra plantou, e o sarmento que fortificaste para ti. Está dizendo que Deus plantou uma videira. Está comparando, então, a árvore que dá como fruto a uva e com o povo de Deus. Miqueias 4:4 também traz algo semelhante, falando aqui de um tempo profético, quando o povo de Deus vai estar no seu descanso, no seu apogeu, na sua vitória completa, e assim os povos vão beber dessa videira. E diz assim: assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. É uma palavra profética que exige uma explicação maior, mas nós vamos nos concentrar hoje nesta passagem de João 15. Então Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira. Não aquela videira que se planta na terra, mas a videira espiritual. A videira verdadeira. Qual a função da videira? A videira tem como função produzir a uva, produzir frutos. E esse fruto, ele traz alegria. Esse fruto produz alegria. E essa é a função da videira. E o Senhor diz que o Pai é o lavrador. Qual a função do lavrador? Plantar a videira, cultivá-la, cuidar para que ela tenha vida, cuidar dela no sentido de não deixar morrer. Cada galho seco que a videira que vai secando tem que ser retirado, tem que ser podado, porque aquele galho seco ele atrofia a planta. Ele tira as energias da planta, ele suga da seiva da planta. Então ele precisa ser removido. E quando a videira produz, frutifica, ela e as folhinhas ficam secas, essas precisam ser removidos. Os galhinhos secos, as folhas secas precisam ser removidos para que a frutificação aumente cada vez mais. Quem já plantou entende isso que estamos falando aqui. E isto tudo é aplicado para a vida cristã. E é isto que Jesus está falando para os discípulos. Está falando de vida em Cristo, vida cristã. Então ele diz: meu pai te plantou. Você está aqui, mas eu que sou a videira verdadeira. Minha função é dar o alimento, é enviar a seiva, é produzir
as condições de vida, é sustentar, é expandir, porque a videira ela vai se ramificando. São os ramos que dão o fruto. O fruto ele vai nascer nos ramos, na ramagem que vai crescendo e vai se expandindo, que aqui é chamado de varas. São as varas, os ramos, e o fruto nasce lá. E Jesus está dizendo, eu sou a videira, minha função é alimentar, é cuidar. O Pai plantou, o Pai te plantou no reino, mas eu que alimento, eu sou a fonte, é isso que Jesus está dizendo. E vocês precisam frutificar. Então, vida cristã implica em frutificação. E diz assim, ó, que a vara que não dá fruto, ela é removida pelo Senhor. Ela é tirada, ela sai. Não pode ficar lá, porque vai prejudicar a obra. Então, vai prejudicar a árvore. Tira, como nós já falamos, em termos agrícolas. Agora vamos falar em termos espirituais com mais detalhe. Então a árvore precisa, a vara precisa dar fruto, o ramo precisa dar fruto. E aquela que já dá fruto, ela tem que passar por esse processo de santificação. É isso aqui, ou melhor, a limpeza que se dá, essa poldagem para o bem, é para a frutificação e para a santificação. Santificação é este processo de limpeza que nós estamos dentro dele o tempo todo. E devemos nos submeter ao processo de santificação. O processo de santificação vai nos fazer mais frutíferos no serviço, na obra do Senhor, no reino de Deus. É para isso que o processo de santificação existe. E Jesus olha para os discípulos e diz, a minha palavra os santifica. Vocês estão ouvindo a minha palavra, estão dando ouvidos à minha palavra, estão buscando obedecê-la. Vocês estão sendo limpos pela palavra. E por isso que ele diz assim, é necessário uma dependência. Está em mim e eu em vós. Isso fala de dependência. Assim como o ramo depende do tronco para crescer, para dar fruto, para frutificar, o cristão precisa de Cristo para se alimentar. Há uma dependência que precisamos estar ligados à fonte para dar frutos, porque o fruto é o que torna visível. O que vem a se ver com os olhos são os frutos. E Jesus fala aqui, para estar nele, ligado, conectado nele. Quem está em mim vai dar muito fruto. Como a vara em si mesma não consegue dar fruto, ela tem que estar ligada no tronco. Se cortar, ela seca, ela murcha, ela seca e morre. E por isso que temos que estar ligados em Cristo o tempo todo, para poder frutificar. E se não estiver em Cristo, não pode frutificar. Por isso que o Senhor diz aqui no versículo 4, vocês têm que estar em mim. Eu sou a videira, vocês são as varas. Ele diz no versículo 5, quem está em mim, quem está conectado com a fonte, vai dar muito fruto. Versículo 5 nos diz isso, porque tem que haver uma dependência. Dependência com a fonte que nos dá vida, nos dá cura, nos dá saúde, nos dá o alimento sólido, nos faz saudáveis e frutificáveis também. E aí o Senhor diz, sem mim nada podereis fazer. É verdade. Sem Jesus nada podemos fazer. Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade. A capacidade para executar a obra de Deus, fazer a vontade de Deus aqui na terra, vem dele. E a própria vida, até o próprio fôlego de vida que temos, vem dele. Sem ele, nada podemos fazer. Não podemos falar a palavra, nem poder ser instrumento de Deus sem ele. Não é pela força do homem. Não é pela força, não é pela violência, diz a palavra, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E o versículo 6 fala,
Aquele que não está em mim é como a vara, ela seca, ela é lançada fora. Se não estiver ligado na ceifa, é claro, vai morrer. E então o versículo 6 fala que se colhem aqueles que não estão em Cristo. Serão um dia colhidos. E aqui fala do fogo, e arder no fogo. Isso aqui é uma referência à condenação eterna. Por isso é importante frutificar, trazer frutos para Deus, para que cada vez mais as vidas se encontrem com o Senhor e fiquem varas frutíferas também. Tornem-se varas frutíferas. Tornem-se pessoas que dão vida, que transmitem vida para outros. É essa a razão de toda a obra do Senhor. Esta é a razão de toda a obra redentora de Cristo. Há uma dependência para se ter esta vida. E aqui há uma condição. Veja que os versículos 6 e 7 inicia com se, que é uma condição. Se não estiver em Cristo, morre e perde a salvação, ou não tem salvação. Mas se estiver em Cristo, e o versículo 7 é muito importante para nós, porque essa condição aqui de estar em Cristo tem não só a frutificação com a colheita de almas, mas tem uma colheita de vida plena nele, porque diz claramente aqui que esta sintonia com Cristo, essa comunhão com Cristo, traz o mesmo propósito de Deus, traz os mesmos sonhos de Deus. E por esta razão podemos pedir tudo o que quisermos, porque nós vamos pedir segundo a vontade dele, segundo o propósito dele, não segundo a nossa conveniência, a nossa vontade. Porque aqui haverá uma harmonização, haverá um alinhamento com os sonhos de Deus, com a vontade de Deus. Isso é vida de oração. Então, ligada a Cristo. E o Senhor fala, e as minhas palavras estiverem em vós. Que segredo está escrito aqui? Qual é o segredo? A oração que vai tocar no coração de Deus é a oração que está de acordo com as suas palavras, com os seus propósitos. Os seus propósitos estão expressos nas suas palavras. Então, se estiver em Cristo, se houver comunhão com Cristo, se estiver nessa intimidade e cheios da palavra de Deus, olha a condição. Essas são as condições para pedir e receber. Vos será feito. Esta é a promessa que Deus está dando. Mas há uma condição para que essas coisas sejam feitas. Por isso, há uma prioridade, que é a prioridade da palavra de Deus. Portanto, a oração que traz para a presença de Deus suas próprias palavras, que argumenta diante de Deus, trazendo os seus próprios argumentos, os seus próprios desejos e vontades. Esta é a oração que agrada a Deus. Esta é a oração eficaz. Esta é a vida de oração que pode se tornar frutífera, que vai produzir frutos e frutos que são visíveis. É isso que está dizendo. Não podemos jamais esquecer este versículo. Se estiver em Cristo e as palavras de Cristo em nós, nós temos uma vida de oração vitoriosa. Versículo 7 deste capítulo 15. E o versículo 8, ele encerra mostrando essa relação pai, filho e discípulo. Que nisto em que, a partir do versículo 7, nisto tudo, de estar ligado ao Pai, de estar na dependência do Senhor, na dependência total de Cristo, usando as suas palavras. Nisto, o Pai é glorificado. Aqui há uma transformação interior, porque diz assim, ele é glorificado para que nós venhamos a dar mais fruto, e assim sereis meus discípulos. Os verdadeiros discípulos são aqueles que são chamados para frutificar e que têm uma vida frutífera, porque tem uma transformação interior tal que torna visível o fruto da sua transformação. Manifesta a glória de Deus. Por isso, o Pai é glorificado no Filho que tem uma vida frutífera na sua presença.